Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aí em 2025. Inclusive, eu vou resenhar os livros que eu li esse ano. Inclusive, voltei com a minha meta de leitura. Esse ano eu quero ler 26 livros, se Deus quiser vai dar certo. Bom, e o primeiro livro do ano que a gente teve aí, eu já li nessa viradinha de dezembro para janeiro, foi esse livro chamado Pais e Filhos. Eu vou só resumir de como eu ouvi falar desse livro, né? Primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi, eu tava em 2022, eu dava aula pro primeiro ano do ensino médio, e aí tinha uma aluna minha que ela era muito introspectiva, muito fechada, assim, eu não via ela socializando, interagindo com quase ninguém, e ela sempre tava lendo, assim, e livros bem cascudos, assim, um Dostoiévski, aí outra vez era um livro em francês, outra vez um livro em inglês, enfim, aí teve um dia que eu consegui meio que me aproximar, assim, pra poder interagir um pouco, né, mas ela era bem fechada, e aí perguntei do livro que ela tava lendo, que você tá lendo e tudo mais. Enfim, ela falou, e aí ela chegou com uma anedota assim que eu nunca esqueci, que ela falou, olha, professor, o problema que eu tenho, eu falei que gostava de ler, né, aí ela, o problema que eu tenho é diferente do seu. Aí eu falei, por quê? Ela, porque eu tenho muito tempo pra ler e tenho poucos livros. Ela falou, e o senhor provavelmente é, pode comprar muitos livros, né, com dinheiro, mas você tem pouco tempo pra ler. Eu falei, caramba, que verdade, que profunda, eu nunca esqueci isso. E aí, inspirado por isso, eu perguntei pra ela assim, não, então, se você pudesse escolher um livro pra você ter, pra você ler, né, qual seria? E eu queria, nessa intenção, quando eu perguntei, eu já queria presentear ela com esse livro, né, na intenção de ajudar ela nessa jornada literária dela, enfim. E aí ela falou esse livro, Pais e Filhos, Ivan Turgniev, né, enfim. Vamos lá, como eu não tenho compromisso com qual é a jornada, a história do autor, quando escreveu, eu realmente não sei. Mas esse livro foi um livro que ela pediu em 2022, e aí agora, no início do ano, no final do ano passado, um amigo leu, falou que era muito bom, e acabei sendo convidado a ler junto com o pessoal, uns amigos meus, numa espécie de clube do livro, aí eu decidi ler, né? Eu já tinha comprado há muito tempo essa edição da Abril, que é essa edição vermelhinha que tem infinitos livros. Enfim, decidi ler agora. Vamos lá, sobre o livro. Ele é um livro que tem, nessa minha edição aqui, ele tem 230 e poucas páginas. Eu vou deixar a nota pro final, né? Mas é um livro que você lê ele rapidamente. Ele é um livro parado, assim, no sentido de que não progride muito. Mas ele é um livro que você, na segunda metade, assim, se eu fosse dividir em duas metades, a primeira metade ela é muito parada, não acontece muita coisa, mas você se envolve muito com o personagem, você compreende muito o interior deles, ou seja, o que se passa dentro deles, né? O livro chama Pais e Filhos, e ele começa, não vou dar spoiler, né? Mas ele começa contando a história de um filho que ele estuda na faculdade, enfim, longe do campo e tudo mais. É um livro russo, né? Então vai ter nomes bem complexos. E aí o filho vai visitar o pai, que tá lá no campo e tudo mais, e ele leva um amigo dele muito próximo, né? Esses personagens são o aluno que estava na faculdade chama Arcádio, na minha edição, pode ser Arcadi, enfim, em outras. E aí os nomes russos são sempre difíceis de lembrar, né? E o amigo dele chama Bazarov, né? Ou Eugênio, né? Porque eu não sei, tem uma espécie de um nome e apelido, sobrenome, eu não sei. Esse é um dos poucos iniciais livros russos que eu tenho lido, né? Eu não sei direito. Eu sei um pouco de que às vezes se o final do nome tem Evna ou Esk, um negócio assim, significa que é filho de não sei quem, mas eu confesso que eu tô deixando passar isso aí. Uma hora você vai bater na minha porta pra eu entender melhor, né? Enfim. Mas tem o Arcádio e o Bazarov, são os amigos, e aí tem o pai, eles vão visitar o pai do Arcádio, né, que é o Nikolai, na minha edição, pode ser Nicola também, outro, enfim. E o Nikolai é o pai do Arcádio e ele é irmão do Pavel, né? E o Arcádio, ele é esposo de uma moça, enfim. Enfim, ele começa descrevendo muito o lance das pessoas, né? Só que essas pessoas são muito diferentes. O Arcádio, aparentemente no livro, no início, assim, você vê que ele é um menino que foi muito influenciado pelo amigo dele. E o amigo dele, a característica principal dele é que ele é niilista, ou seja, ele não acredita em nada. Ele chega, o pai já começa a estranhar, assim, o jeito que o filho saiu da fazenda e o jeito que ele voltou. Começa a desconfiar dessa amizade. E a conclusão que o pai chega depois de interagir com os personagens e tal, tipo assim, nossa, como esses meninos são inteligentes e tal. Enfim, foi a visão que eu tive, né? E nós aqui no campo ficamos perdidos pra trás e tudo mais. E o filho vem querer dar umas lições de moral no pai, enfim. Quando na verdade o pai é muito bonzinho, sabe? O pai não necessariamente ele não tinha intelecto, mas é porque, enfim, ele acreditava nisso. Enquanto o irmão do pai, o Pavel, né? Não sei se eu falo o nome dele, ele confronta, assim, diretamente
essa posição niilista do Arcádio e do Bazarov, só que agora, principalmente o Bazarov, diretamente assim, cara, eu não gosto de maluco, tal, não sei o que, má influência, tal, não sei o que. Enfim, eles passam um tempo lá, depois saem de lá, enfim. E aí o livro vai se desenrolando, mas essa parte onde acontecem as discussões familiares, enfim, eles vão para outro lugar, interagem com outras pessoas, aparecem outros personagens, assim, aparece a Anna Sergeyevna, aparece a Catarina, aparece um amigo do Bazarov, aparecem essas pessoas, mas o livro, a primeira metade, ele vai misturando bem os personagens, assim, e te explicando como cada um pensa. Então, a minha perspectiva é que quando eu terminei de ler, assim, até a metade, eu não fiquei com raiva, assim, nossa, livro parado, porque é um livro que ele tipo, vai te introduzindo alguma coisa. Tá bom, vai acontecer alguma coisa e eu preciso entender quem são esses personagens. E aí, de fato, vai acontecer alguma coisa no livro que vai mudar, assim, que vai ser mais disruptivo, mas a segunda metade do livro é onde acontecem as coisas, eu digo mais pro final, assim, do livro, meio final, 3/4 ali, acontece uma coisa, algumas coisas, e aí você vê aquilo que faz sentido, sabe? A impressão que eu tive é que esse livro, ele é um livro onde ele expressa muito o pensamento do Ivan Turgenev, porque, bom, tinha o personagem que eu diria que assim, é um dos principais, que é o Bazarov, ele é niilista, ele não acredita em um monte de coisa, não acredita em autoridade, não sei o que, e aí tem um desfecho, né? E aí você vê se o desfecho do Turgenev ele é favorável ao pensamento niilista ou desfavorável, mas durante a leitura do livro você já vai pensando, cara, olha, tal personagem ele é muito bom, tal personagem ele é muito lúcido, sabe? Você vai fazendo uma espécie de balança de valores, assim, cara. Fala, cara, esse cara ele aqui, ele tem muita razão. Esse cara aqui, ele tá falando muita asneira. Enfim, então, é um livro que você se apega às pessoas. Você vai falando, cara, se esse cara aqui não fizesse isso, se esse cara não fizesse isso, ou então, cara, se acontecesse isso, enfim, eu não queria resumir muito, mas foi um livro que mexeu muito comigo, né? Engraçado que o nome Pais e Filhos é justamente porque talvez mostre a dinâmica a diferença geracional dos pais para os filhos, mas tem um casal de pais que aparece nesse livro, que para mim eles são a referência do livro. Tipo assim, cara, esses pais, eles têm, tipo assim, todas as virtudes que os outros descompassavam, esse tinha mais, esse tinha menos, eles parecem que contemplam assim, tipo, cara, isso aqui é amor de verdade, isso aqui é bonito, enfim. Então eu fiz uma resenha, assim, uma review muito ampla, não fui convincente a ninguém a ler o livro, mas eu queria deixar minha nota aqui, que eu daria nota 8 de 10 pra esse livro, cara. Fantástico, assim, fantástico. Você se mistura ali, sabe? É um livro que mexe muito, sabe? Você olha assim e fala, cara, termina o livro e você fala, livro foda, assim, muito bom. Então, em alguma medida, deixa eu deixar um comentário meu, né? Que todos os livros que eu li no ano passado, acho que eu deixava uma recomendação de pra quem ler esse livro, né? Esse livro ele faz você refletir um pouco a sua perspectiva, da sua maturidade. Não, duas coisas. A primeira coisa, ela faz você refletir a sua relação com seus pais, a maneira com a qual muitas vezes você acha que está certo e está errado, ou você acha que está errado e está certo só porque são seus pais. Essa foi uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa, acho que eu vou colocar 3, né? Outra coisa, o quanto o conhecimento, a obtenção do conhecimento não é por si só maturidade. Tipo assim, se você sabe muita coisa, se você é muito acadêmico, cara, não significa que você é maduro. Claramente assim, você vê, nesse livro você vê os extremos. Os dois meninos que saem da faculdade chegam lá na fazenda e falam, nós somos cabulosos, a gente sabe tudo. E os caras que nunca viram um livro lá no meio do mato, não sabem ler, que sabem tudo, entendeu? É tipo assim, sabem de verdade e não tem nenhum vínculo assim, né? Sabem coisa mesmo. Então, enfim, eu vou deixar esse segredinho aí pra vocês desse casal de pais aí, que pra mim, puta merda, esse casal de pais é referência, cara. O casal de pais que ama o filho, assim, que ele aparece lá no meio do livro, enfim, ama com vontade o filho. Beleza? E a terceira coisa, né? Faltou a terceira coisa. Primeiro, pra quem quer refletir a relação com os pais, primeiro, depois que a obtenção do conhecimento não é maturidade. E a outra é que é um livro que te ensina, que fala muito de humildade, sabe? De você querer saber onde você se encontra no mundo, quem é que você é, quem você sabe, o que você sabe mesmo, sabe? Então é isso, assim, eu acho que eu fui bem confuso na minha explicação também do livro, mas livraço, nota 8 de 10.
beleza? Livro pequeno, não tem dificuldade. Ah, é russo, tal, não sei o que, vai ser muito complexo. Não, a única parte complexa é os nomes, só. Porque às vezes o livro russo, né, mas não é só isso, ele se refere à mesma pessoa com dois nomes diferentes, que é o que eu falei do nome e do apelido, né? Enfim, mas deixa essa recomendação desse livro aí, que eu acho que tem o potencial de ser um belo livro desse ano. Beleza? Valeu!